E vou falar mais uma coisa. O Hospital das Clínicas de São Paulo acaba de inaugurar um serviço de desintoxicação da internet. Até perguntei para o médico, oh, que bacana, como é que eu entro em contato? Falei, www. Falei, não, não, para com isso. Pô. Seja coerente, né? Pelo amor de Deus. Vocês vão dizer, e ninguém avisa? Você acha o quê? Que a Globo vai te avisar? Você acha que a Veja vai te avisar? Com o que eles ganham de propaganda de banda larga, tablet, etc. Uma mulher ficou grávida. Qual é o primeiro sintoma de gravidez normalmente? Enjoo, né? Ela foi no médico e falou, doutor, eu acordo de manhã com vontade de vomitar e estômago vazio, é horrível. A minha vizinha está tomando um remédio e ela parou de sentir enjoo, eu quero o mesmo remédio. O médico falou, não vou receitar. Eu fiz uma pesquisa na literatura científica e descobri que esse remédio foi testado em rato, é imprudente tomar. Não, mas eu quero tomar. Estão todas tomando, tem centenas de pessoas que eu conheço que estão tomando, eu também quero tomar. Ele falou, eu não vou receitar. Aí então vem outro médico, e foi, tomou, parou de sentir enjoo, que beleza. Milhares e milhares de mulheres não sentiram enjoo. E as crianças começaram a nascer com pé e sem perna, com mão e sem braço, com orelha, surdo. Foi uma tragédia. São chamadas vítimas da talidomida. Existem algumas hospitalizadas até hoje. Aliás, o Brasil, tira-se o chapéu, uma coisa, o Brasil é um dos raros países do mundo que tem uma pensão especial no INSS para vítimas da talidomida. Queridas, queridos, ouçam um velho professor. A televisão foi a talidomida intelectual do século XX. A internet usada desse jeito imbecil está sendo a talidomida intelectual do século XXI. Tome muito cuidado, principalmente com seus filhos. Quem tiver filho, tira o computador do quarto e põe na sala, para ver a que horas que liga e principalmente a que horas que desliga. Que tem meninas que chegam na escola e desmaiam porque passaram a noite toda no Facebook. E tem meninos, várias mães me contaram, meu filho não sabia por quê. Ele colocou um balde embaixo da mesinha do computador. Bom, tudo isso é grave. Vamos para o muito grave? Porque um é grave, tem o muito grave e tem o gravíssimo. Muito grave, não ler como forma de lazer. O sistema educacional brasileiro é especialista em criar o ódio pela leitura. Pega uma pobre coitado de 11, 12 anos, fala, você vai descobrir o prazer pela leitura. Toma, Dom Casmurro. Isso é um trauma que o cara não se recupera nunca, nunca mais. Ninguém sobe a escada da inteligência se não for um leitor. Ninguém é um leitor se não for alguém que lê muito. Ninguém lê muito se não for alguém que lê por prazer. O truque é descobrir o prazer de ler. Como é que se descobre o prazer de ler? Na hora que você pegar um livro, e na hora de ler, você entrar no livro, você começar a viver a história do livro. Na hora que você está lendo, está esquecendo o que você está lendo, de tanto que você entrou na história, você vira um leitor. Leitor não é aquele que diz, eu li o livro e assisti o filme, mas o livro é muito melhor do que o filme. Eu tinha 9 anos, morava na Itália. Fui no jornaleiro buscar a encomenda da minha mãe, que lia um livro por semana. Ele deu o livro da minha mãe, era um livro policial, Agatha Christie. E chegou para mim e falou, Pierluigi, tem uma coleção nova aqui, Urânia, de ficção científica. Você não quer levar o número 1? As Areias de Marte, de Arthur Clarke. Falei, o que é ficção científica? É para achar o assassino no fim? Falei, não, é uma espaçonave que vai para Marte e tal. Opa, me interessou, comprei. Cheguei em casa, perdi o fôlego. Sabe o que você faz? Não consegui parar de ler. Foi o dia que eu me tornei um leitor. Lembro até hoje. Até hoje. De vez em quando eu levantava e falava, mas isso é muito bom. E mergulhava naquele livro. Eu fui para Marte. Eu fui para Marte. Gente, eu tenho 69 anos. Eu só tive essa sensação de, mas isso é muito bom 3 vezes na vida. Com sexo, ficção científica e leite condensado. Foram as 3 descobertas mais fantásticas. O que eu estava fazendo na semana seguinte? Comprando o número 2, o 3, o 4. Vocês sabiam que essa coleção Urânia, da editora Mondadori, está no Guinness? Ela existe até hoje. Eu tenho essa coleção, eu tenho todos. Eu li todos. Esse é o número 1. Outubro de 1952. Está lá em casa. Esse acabou de chegar pelo correio, número 1580. Todos. Em italiano, como eu leio também, em português, em espanhol, em francês, em inglês, eu devo ter 3.000 livros lá em casa. E ninguém lê 3.000 livros se não for por puro prazer.
E quer saber uma coisa? Eu virei físico, graças ao Arthur Clarke, desse primeiro livro. Porque o livro tem que inspirar. Eu estava na Bienal do Livro, batendo um papo, eu estava num debate, junto com o Miguel Nicoleles, um dos maiores neurocientistas do mundo. Eu acho que o dia que um brasileiro tirar o prêmio Nobel vai ser o Miguel. A gente está discutindo junto. E eu perguntei, Miguel, de onde surgiu essa ideia de fazer um paralítico andar? Que ele tem uma pesquisa que implanta um chip no cérebro, tá, né? Falei, quando eu era jovem, eu li um livro do Heinlein, falei, já sei, Valdo. Ele falou, Valdo, exatamente esse. Que era sobre um gênio que sofria distrofia e criou um exoesqueleto. Eu falei, faz exatamente o que me inspirou. Ele falou, eu virei neurocientista porque eu li esse livro. E ele está agora com aquele projeto Walk Again. Esse daqui é meu livro, viu? Vamos ver se ele aprende alguma coisa agora. Walk Again. Andar de novo. Sabe qual é o sonho dele? Que na Olimpíada de 2016, o último atleta a carregar uma tocha não seja um atleta. Seja um menino tetraplégico, movido por esse chip no cérebro, conseguindo andar. Ler inspira. Virou neurocientista porque leu um livro sobre neurociência. Eu virei físico porque li um livro do Arthur Clarke. O outro vira astronauta, outro vira bombeiro, outro vira médico. Agora, quem lê do Casmurro vira o quê? Corno. Entende? Não, vai inspirar o quê, meu Deus do céu? Tem que inspirar a literatura. Fora de que quem lê, imagina tudo. Quem recebe a imagem pronta não imagina nada. Por isso que antigamente, quando eu era criança, me proibiam, sabe o quê? De ler gibi. Por quê? Porque o gibi da imagem pronta. Impede que você monte a tua própria imagem. Bom, grave, muito grave, gravíssimo. Prontos? A maior besteira que um aluno brasileiro normalmente comete é estudar para a prova. Quem estuda para a prova consegue bem na prova, consegue tirar boas notas, consegue passar de ano, consegue tirar o diploma e não consegue aprender. E não consegue aprender. Por quê? Pensa um pouco. A escola marcou uma prova na quinta de manhã. Quinta de manhã tem prova. Quando é que um aluno normal começa a estudar? Quarta não é normal. Quarta é alguém que tem visão a longo prazo. É alguém que planeja o futuro. É na quinta de manhã. Senhora, deixa eu estudar na sala que eu tenho prova na aula seguinte. Por que todo mundo estuda o mais em cima da hora possível? Para não dar tempo de esquecer. Eu estava discutindo agora com a menina do Smarts, que a gente estava falando, matemática é considerada a matéria mais difícil do mundo. Eu falei, mas não é, é mais fácil de aprender. Só que as pessoas, com essa mania de estudar para a prova, o que fazem? Estudam, tiram nota e esquece. Estudam, tiram nota e esquece. Estuda, tira nota e esquece. E matemática você não pode esquecer. Você tirou uma boa nota em produtos notáveis, ótimo. Aí você esquece, como é que você vai aprender fatoração depois? Então a matemática é a matéria mais fácil de se aprender. O Smarts é a prova disso. Só que, gradualmente, um pouco, todo dia. O cara entra na faculdade de Direito. Faz 5 anos no Largo São Francisco. Melhor faculdade de Direito do Brasil, da América do Sul. Se forma bacharel em ciências jurídicas, você vira o diploma dele e tem história escolar. A menor nota dele é 8. Aí resolve fazer o exame da OAB e consegue ser reprovado. 20% dos alunos do Largo São Francisco são reprovados no exame da OAB. Por quê? É alguém lesado mentalmente? Não. Passou num vestibular dificílimo. É alguém que fez direito na Unisquina? Não, fez no Largo São Francisco. Como é que ele conseguiu ser reprovado? Passou 5 anos da vida dele estudando para a prova, nunca estudou para aprender. Assim como eu conheço muito médico que passou 6 anos na faculdade de medicina e na hora de fazer o exame para a residência faz cursinho. Porque nunca estudou para aprender. O cara monta um castelo de cartas na cabeça. Você vê o cara entrar para fazer a prova, o cara entra assim, sem chacoalhar a cabeça. Que se você chamar e falar, ô Zé, que foi? Pronto, agora embaralhou tudo. Agora eu vou ter que estudar de novo. Ou aquela menina que entra assim, não fala comigo, não fala comigo. Ou pior ainda, senhora,
Dá a prova logo, pelo amor de Deus, antes que eu esqueça. Na realidade, como é que se estuda? Eu simplifiquei ao extremo. Dividi em cerebelo, sistema límbico e córtex. No cerebelo você aprende tudo relativo a equilíbrio e ritmo. Por exemplo, quando você aprendeu a andar de bicicleta, foi o cerebelo. Agora, vocês notaram uma coisa? Que você aprende a andar de bicicleta, você não esquece nunca mais. Isso é aprender. Os 15 mil computadores estão aqui, no córtex. O que você põe aqui, também você não esquece nunca mais. Porém, tudo que entra aqui, antes tem que passar por aqui. O sistema límbico é o hall de entrada do cérebro. Por exemplo, você está em Minas Gerais. Tem alguém aqui de Minas Gerais? Quem é aqui de Minas Gerais? Vamos ver, Minas Gerais. Tem alguém de Varginha? Tem? Quem é de Varginha? Não tem ninguém de Varginha? Ó, lá. Você está em Varginha, está passeando na rua, de repente algo te chama a atenção. Aí, chamou a atenção, imediatamente, aquilo vai para o sistema límbico. Porém, se parar de chamar a atenção, algum tempo depois, a informação some. É fácil de pôr, é fácil de tirar. É impressionante. Mas tem algumas coisas que você não quer tirar. Por exemplo, alguém chega para você e critica essa frase. Vocês conhecem o Ron Weasley, o amigo do Harry Potter? Aranhas são insetos venenosos. Não é verdade. Em primeiro lugar, eles não são venenosos, são peçonhentos. Venenoso é o que te mata comendo. Peçonhento é o que te mata picando. Então não existe cobra venenosa, existe cobra peçonhenta. E o segundo erro é que aranha não é inseto. Inseto tem 6 patas. Aranha tem 8. É aracnídeo. Aquela informação que quando você estava na escola e a professora chegou e falou: para de falar que aranha é inseto. Inseto tem 6 patas, aranha tem 8. Você fala: como é que eu vivi até hoje sem saber uma coisa dessa? Isso é fundamental. Essa informação você a recebeu na aula. Agora atenção, me ajuda aí. Vocês que assistiram desde o começo. Na aula, você é aluno ou é estudante? Se você é aluno, ela vai para o sistema límbico e está condenada a desaparecer. Porém, se no mesmo dia, cuidado que isso é importantíssimo, hein? No mesmo dia, a informação que você recebeu como aluno for trabalhada ativamente como estudante. E se é estudante, quantas pessoas tem aqui? Uma. E se é ativamente, o que ela tem na mão? Lápis. E na frente, caderno. Se for, a pessoa começa a desenhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Formiga. 6 patas. Aranha. 8 patas. Formiga, inseto, aranha, aracnídeo. Nesse momento, quem está fazendo isso é aluno ou estudante? Mas tem que ser no mesmo dia. Naquela mesma noite, durante o sono REM, e só durante o sono REM, todas as informações referentes à formiga e aranha são transferidas para o córtex, e amanhã de manhã, quando você acordar, do sistema límbico já sumiu, mas no córtex, opa, apertei o botão errado. No córtex vai estar lá para sempre. As informações do sistema límbico não sobrevivem a uma noite de sono. As informações no córtex sobrevivem o resto da vida. O resto da vida mesmo, porque eu já vi gente com Alzheimer não conseguir lembrar o dia anterior e conseguir lembrar o que viu quando estava no 7º, no 8º ano. Para o resto da vida. Moral da história, durante o dia, tudo entra no rascunho. Portanto, lembre-se, durante o dia, enquanto você estiver acordado, você não aprende nada. À noite, quando você dorme, tudo deveria ir para o lixo para limpar o rascunho e amanhã você acordar com o rascunho limpo. Porém, se algumas informações foram trabalhadas não só como aluno, mas como estudante, é como se abrissem portas entre o sistema límbico e o córtex, e durante a noite aquelas informações, em vez de irem para o lixo, vão ser salvas no córtex, e amanhã de manhã, quando você acordar, vão estar lá para sempre, tanto quanto andar de bicicleta. Agora lembre-se de uma coisa, você recebe muita informação, mas armazena pouco conhecimento.
O que eu falei dos degraus da escada? Baixinhos, bem baixinhos. Como é que se adquire informação? Gota a gota. Está claro? Como loira toma iogurte com conta-gotas. Você sabe por que loira toma iogurte com conta-gotas? É que na embalagem está escrito, consumir até dezembro de 2012. Bem, com conta-gotas e chinelo na mão, que tem lactobacilos vivos, então sabe-se lá o que pode acontecer. Queridas e queridos, lembre-se sempre, pouco a pouco, os degraus são baixinhos. Agora vem a pergunta, professor Pierre, toda noite, na cabeça de um aluno normal, o que costuma ir para o lixo? As aulas. O que vai para o córtex? As abobrinhas. O professor dá uma aula importantíssima. No meio da aula, conta uma piada. 2 meses depois, o que o desgraçado lembra da aula? Da piada. Qual foi a motivação? Emoção. Tenho certeza absoluta que qualquer um de vocês seria capaz de me relatar exatamente o que estava fazendo e onde estava no momento que ficou sabendo que 2 aviões entraram nas Torres Gêmeas de Nova York. A emoção grava para sempre. Só que tem uma coisa, dificilmente uma aula é muito emocionante, né? Por isso que no mesmo dia, toda aula que eu assisti hoje, no mesmo dia, deve ser estudada hoje. Antes que se passe uma noite de sono. Olha para mim. Quem assiste a aula de manhã, tem que fazer a lição à tarde. E não pode dormir à tarde. Repito, não deixe os adolescentes, as crianças dormirem à tarde. Só criança pequena que dorme à tarde. Quem assiste a aula de manhã, faz a lição à tarde. E depois dorme. Quem assiste a aula à tarde, os menores, tem que fazer a lição à noite, não na manhã seguinte. E quem assiste a aula à noite, vai ter que fazer o que eu fiz. Eu fiz todo o meu curso na USP, de física, à noite. De dia, eu tinha mulher e filho para sustentar. Trabalhava o dia inteiro. Chegava na USP, assistia a aula à noite, ia para casa, chegava exausto, e apesar de exausto, eu ia dormir meia hora mais tarde. Porque tem que ser antes que se passe uma noite de sono. Esse é o mecanismo do cérebro. Sinto muito, mas o cérebro funciona assim. Tanto é que o slogan que eu usei durante 50 anos no cursinho sempre foi aula dada, aula estudada, hoje. Hoje. Pouco e todo dia. Alguém aqui já está usando, na sua franquia, está usando Smarts? Quanto tempo o aluno passa fazendo a lição do Smarts todo dia? Mais ou menos, em média. 15 minutos, 15, 20 minutos. Mas tem que ser todo dia. Pouco e todo dia. Portanto, as 3 coisas para subir no degrau são, número 1, assistir a aula para entender. Número 2, estudar solitariamente para aprender. E número 3, dormir uma boa noite de sono para fixar. Existe o momento da aula e muito tempo depois o momento da prova. Aluno inteligente estuda no dia da aula. E cuidado, hein? Eu já vi mãe falar, filho, desliga esse videogame, menino, vai estudar, você tem prova amanhã. Essa mãe acha que está ajudando o filho, essa mãe está cometendo um crime hediondo, essa mãe devia ser presa sem direito à fiança. Essa desgraçada está arruinando a vida do filho. Porque a frase certa seria, filho, desliga esse videogame e vai estudar, menino. Você teve aula hoje. Vai estudar porque você teve aula hoje. Estudar pouco e todo dia. Aluno desorientado, estuda para a prova. Como já disse, centenas de milhares de alunos. Estou andando pelo Brasil inteiro. Sabe o que eu descobri? Tem aluno inteligente e tem aluno abestado. A porcentagem de abestados no Brasil é aproximadamente 99%. Ou seja, somos um país... E viva a Tunísia. Não, agora viva o Peru. Vocês viram, né? Que agora quem está atrás de nós é o Peru. Queridas e queridos, lembre-se, nós estamos vivendo uma situação dramática. Agora eu vou falar para os seus filhos.
Quando o Brasil foi descoberto, no mundo inteiro, tinha 500 milhões de pessoas. Quando eu cheguei no Brasil na década de 50, já eram 3 bilhões. Na virada do milênio, 6 bilhões. Já estamos no número 7 bilhões. Estaria muito mais se a China não tivesse feito um esforço para brecar o processo. Esforço que não está sendo feito em outros países. Sabe o que quer dizer isso? Quando eu fui procurar meu primeiro emprego, eu tinha uma vaga e 5 candidatos. Quando o seu filho for procurar o primeiro emprego, vai ter uma vaga e 50 candidatos. E cada vez mais gente e cada vez menos necessidade de mão de obra, né? Toda vez que eu passo pelo Sem Parar, economizo tempo. Mas na hora que eu passo, eu olho para uma cabine vazia e penso, aqui poderia ter, se revezando em turno de 6 horas, 4 jovens universitários fazendo estágio, pagando sua faculdade com o dinheirinho do estágio. Esses 4 jovens estão no olho da rua, porque eu tenho um chipzinho que deve custar $3. Quem já parou na estrada para tomar um café, recebe na entrada aquela ficha de plástico. Uma moça te entregava. Que eu já passei em alguns, que tem uma máquina, você aperta um botão e a ficha sai. Essa moça perdeu o emprego. Cada vez mais gente e cada vez menos necessidade de mão de obra. Qual é a saída? Oferecer ao mercado de trabalho a commodity mais rara do século XXI, chamada inteligência. É subir a escada. Por coincidência, há 2 meses atrás, eu estava nesse mesmo auditório, recheado desse jeito mesmo, aqui no Hotel Tauá, conversando com uma multinacional da indústria farmacêutica. Um monte de gente. Um monte. E o vice-presidente de RH, de Recursos Humanos, que por sinal foi meu aluno, cheguei para ele e falei, ô Getúlio, e o recrutamento, como está? Falou, professor, estou desesperado. Estou desesperado. Eu recebo candidato com MBA, recebo candidato com mestrado, recebo candidato com doutorado. Professor, só vem ANTA. Só tem ANTA. ANTA com diploma, com título, mas são ANTAs. E eu estou precisando de pessoas inteligentes. Estou sendo obrigado a ir para o ITA, contratar engenheiro aeronáutico para fazer um papel que não tem nada a ver com aeronáutica, porque aquele lá, pelo menos, tem QI positivo. A coisa que mais faz falta no mercado de trabalho é inteligência. Inteligência se aprende. É só subir a escada. É só fazer seus filhos e seus alunos subirem a escada. E vocês também. Isso é fundamental. Eu falei que eu recebi milhares de e-mails. O primeiro que chega, pena que eu não li antes. O segundo que chega, como é do Gmail, do Google, quando chega o segundo, vem o primeiro junto, né? Mostrando que o cara já me mandou. Ô, professor, olha que coisa estranha. Comecei a fazer aula dada, aula estudada hoje, nunca mais precisei estudar para a prova. Falei, claro, aprendeu a estudar finalmente. Mas teve um e-mail que eu recebi que me deixou tão tocado que eu cheguei para a moça e falei, você permitiria que eu colocasse esse e-mail no livro dos professores, esse verde? Ela permitiu. É uma moça que estava deprimida, entrou numa livraria, encontrou meu livro azul, leu, ficou mais deprimida ainda e me mandou um longo e-mail. Eu vou ler só um pedacinho, tá? Me chamo Paula, sou de Salvador, Bahia, tenho 21 anos e infelizmente ainda não passei nos vestibulares da Federal e da Estadual para o curso de Direito. Agora sei, quer dizer, agora, depois de ler o livro azul, né? Agora sei porque até hoje não passei. Estudei errado a vida toda. Agora, por favor, ouça essa frase. Desde pequena sempre fui a melhor aluna da sala. Porém, só estudei para tirar boas notas. Descobri que nunca aprendi de fato. O resultado foi um fracasso vergonhoso nos vestibulares. Eu não entendia como uma aluna nota 10 pudesse ser reprovada tantas vezes no vestibular. Ela me mandou um e-mail no ano passado falando, finalmente passei. Aprendeu a estudar. A minha pergunta é, a Paula, foi uma boa aluna? Boa aluna ela foi. Ela foi uma péssima estudante. Vocês percebem, gente? Então, na realidade, a mensagem que eu tinha para passar para vocês é essa. Se alguém tiver alguma dúvida, como nós estamos com o tempo apertado, é só me mandar um e-mail. É fácil, né? professorpierre@gmail.com. Cuidado, o livro preto, o vermelho e o verde estão esgotados. Eu trouxe só o azul. O livro preto vai sair em janeiro, provavelmente, que é Inteligência em Concurso. E, por favor,
Só me telefone em último caso, que minha mulher é muito ciumenta. Tá certo? Se o Carlos tivesse falado para mim, ô Pierre, faz uma coisa, vai. Muita gente já assistiu a tua palestra, faz uma palestra rápida. Só 5 palavras. Você tem o direito de falar 5 palavras. O que eu teria dito? Todo mundo. Mais uma vez, com ênfase no hoje. E se tivesse uma palavra só? Leia! Leia, nem que seja para ler Júlia, Bianca, Sabrina, 50 tons de cinza. Mas, pelo amor de Deus, leia, né? Tchau.